E hoje temos mais uma dica para vocês, uma dica simples. Eu reformei esse incensário, que ele estava muito feio e estávamos pensando em descartar. Então, eu fiz a restauração dele e vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Bem-vindos ao Artes e Delícias no Ar. Aqui, a criatividade encontra o sabor. Prepara-te para uma viagem de arte e doçura com Cícero Santos. Artes e Delícias no Ar. Eu sempre costumo dizer que nas nossas decorações sempre temos algumas peças de madeira, gesso, resina, que às vezes nós gostamos muito delas, mas elas não nos agradam mais porque ficam amareladas, ficam com problemas, ficam com o incensário, ele vai escurecendo, né? Devido às ações do tempo, a própria fumaça. Então existe a possibilidade de restauração de todas essas peças. Então, em alguns vídeos eu sempre dou essas dicas de restauração. E hoje a dica é desse incensário que já estava feito, estávamos pensando em descartá-lo, mas olha como ele ficou bonito. Então e é uma questão simples, é uma questão de você dar uma higienizada, dar uma lixada nele muito bem. Aí depois você usa um removedor para tirar os excessos de fumaça, gordura da fumaça, enfim. E depois você pode escurecê-lo, alterar a cor dele, com uma mistura de café forte ou uma mistura de chá preto forte. E aí depois de bem sequinho, você pode invernizá-lo. Ele vai ficar perfeito como ficou esse daqui, né? Ficou perfeito. E essa é a dica de hoje. Então, sempre podemos aproveitar nossas decorações e dar uma restaurada, seja repintura, seja um processo de lixagem e envernizamento, enfim, sempre tem alguma saída para a gente continuar com nossas peças bonitas. Estou trazendo mais uma dica de uma restauração, uma conservação das nossas peças de decoração de casa. Infelizmente, eu já tinha gravado a primeira parte do vídeo, mas como eu estava com o arquivo meio cheio, eu acabei deletando toda a parte que eu fiz da primeira limpeza. Ou seja, essa era uma peça, é um incensário, e que ele já está muito escuro, está muito feiozinho. E aqui, inclusive, que foi a primeira parte que eu já fiz a primeira limpeza, ele estava com a gordura de incenso. Aqui são para utilizar aqueles incensos de palito ou aqueles de barrinha. Então eu já fiz a primeira limpeza, que tinha gravado no vídeo, que infelizmente eu perdi o vídeo. Nessa restauração, o que eu estou fazendo? Então eu tirei aqui o excesso da gordura e fumaça, que já está limpinho, lavei essa peça. Essa daqui, isso aqui é uma imitação de bambu, na verdade, porque ele não é bambu, isso aqui é MDF. Então, após essa primeira limpeza e agora essa lixagem, eu preciso passar algum solvente aqui. Tem que ser algum solvente para limpeza, para tirar esse excesso do pó que a gente lixou e alguma gordurinha que ainda falta. Se você não tiver, pode ser álcool, um álcool comum que você passe para fazer essa limpeza. Se você tiver um removedor, por exemplo, pode ser, mas aí vai ter que esperar a secagem um pouquinho mais. Ele é meio à base, acho que de querosene, alguma coisa assim, pode demorar um pouco mais a secar. Bom, eu vou usar o removedor. Esse removedor aqui não tem cheiro, mesmo porque eu sou alérgico à maioria dos cheiros. Então você pode usar um paninho aí, um macio que seja, e aí você passa o removedor só para tirar o excesso que tenha ficado de fumaça. Ele até já dá uma mudada de cor.
e sai sujeira. Na verdade não seria sujeira, seria um pouco de fumaça acumulada. Eu vou esperar ele secar bem agora. A secagem dele eu quero que seja natural. Eu não vou colocar ele no sol nem nada. Vou deixar ele secar na sombra e depois eu vou passar o verniz, vou fazer o vernizamento dele. Você pode dar um banho de cera e polir depois com um paninho. Você pode também fazer uma técnica, você pode fazer um marmorizado, você pode fazer até uma imitação da própria madeira de uma outra cor. Tem um dos meus vídeos que fala uma técnica de imitação de madeira, é um dos tipos que você pode fazer. E aqui, se a gente quiser atenuar, por exemplo, esses tons da madeira, a gente pode utilizar uma pasta ouro bem fininha, com muito pouco no pincel, para dar umas nuances, que também é um detalhe de uma das cores da madeira. E aí depois pode envernizar. São dicas que você pode fazer. Eu só quero simplesmente deixar como está e passar o verniz. Então vou esperar secar, depois a gente continua. A madeira já secou, ela ficou mais clara. Então agora eu vou invernizá-la. Então a gente consegue reaproveitar tudo. Então a gente não deve nunca descartar algumas coisas. Aqui você pode utilizar qualquer tipo de verniz. Verniz brilhante, verniz fosco, verniz em spray ou verniz comum passado com o pincel, ok? Bom, já estou envernizando. Veja que a peça ficou mais clara. Agora com o verniz ela dá mais uma escurecidinha. Eu estou utilizando o verniz brilhante da Acrylex, mas você pode usar qualquer tipo de verniz, inclusive fosco. Se você gosta de algo mais rústico, você também pode utilizar aqui cera. Tem essa cera da Corfix, tem da Acrylex. Você pode usar cera de carnaúba, inclusive, que fica bonito. Aí após você passar e deixar secar bem, é só lustrar com um paninho que vai ficar perfeito e com um leve brilho. E se você curte o meu canal, por gentileza, dê sua sugestão aí no chat. Fale comigo. Não esqueça sempre de deixar aquele seu like nos vídeos para ajudar o canal aí a se desenvolver, a crescer, a ser mantido no ar e para a gente trazer novas coisas. Entre no chat, dê sua sugestão. Se tiver alguma dúvida, pergunte para mim que eu vou responder você. Aqui no canal sempre tratamos assuntos ligados a artes visuais, a artesanato, a nossa culinária saudável, nossas sobremesas diet light, sem gordura, sem açúcar. Então, caso tenha dúvidas, me pergunte. Caso tenha sugestão de um pedido que você queira fazer, de pintura em gesso, alguma técnica que você queira, deixa aí essa sua sugestão. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.